Os gerais correm em volta. Esses gerais são sem tamanho. Enfim, cada um o que quer aprova. O senhor sabe. Pão ou pães é questão de opiniões. O sertão está em toda a parte. João Guimarães Rosa passou a infância em Minas Gerais, lá no sertão em Cordisburgo, ou melhor, aqui em Cordisburgo. É nessa venda à nossa frente onde o pai sempre recebia os que chegavam à cidade, sempre cheios de histórias, estas que inspiraram o escritor. A estação de trem fica do outro lado da rua. A casa também ficava nesse prédio. No final do século XIX e princípio do século XX, era comum, sobretudo nas cidades do interior mineiro, a utilização das casas como residência particular e estabelecimento comercial. Cordisburgo é o lugar mais formoso devido ao ar e ao céu, e pelo arranjo que Deus caprichou em seus morros e suas vargens. Por isso mesmo, lá de primeiro se chamara Vista Alegre. Quando escrevo, sempre me sinto transportado para este mundo, Cordisburgo. Um boi preto, um boi pintado. Cada um tem sua cor. Cada coração um jeito de mostrar o seu amor. Devagar e manso se desata qualquer enliço. Esperar vale mais que entender. Janeiro afofa o que dezembro endurece. As pessoas se encaixam nos veros lugares. Amar é a gente querer se abraçar a um pássaro que voa.
Todo caminho da gente é resvaloso, mas também cair não prejudica demais. A gente levanta, a gente sobe, a gente volta. Porque amar não é verbo, é luz lembrada. Amigo é, poucos e com fé e escolha, um parente que se encontrava. Um bom amigo vale mais que uma boa cavalina. Amigo é aquele que a gente gosta de conversar, do igual ao igual, desarmado. O de quem tira prazer de estar próximo, só isto, quase. E os todos sacrifícios. Ou amigo é que a gente seja, mas sem a gente precisar de saber o porquê é que é. Mas o que o homem é, depois de tudo, é soma das vezes em que pôde dominar em si mesmo a natureza. Sobre o incompleto feitio que a existência lhe impôs, a forma com que ele tentou dar ao próprio e dorido rascunho. Como
sabem ser duros os caminhos pelos quais a gente vai. Só pensando na volta. Quando escrevo, repito o que já vivi antes. E para estas duas vidas, um léxico só não é suficiente. Em outras palavras, gostaria de ser um crocodilo vivendo no Rio São Francisco. Gostaria de ser um crocodilo porque amo os grandes rios, pois são profundos como a alma de um homem. Na superfície, são muito vivazes e claros, mas na profundeza, são tranquilos e escuros, como o sofrimento dos homens. O curvelo vale um conto, Cordesburgo 1 conto e 100, mas as lajes não têm preço, porque lá mora meu bem. Cada homem tem seu lugar no mundo e no tempo que lhe é concedido. Sua tarefa nunca é maior que a sua capacidade para poder cumpri-la. Ela consiste em preencher seu lugar em servir à verdade e aos homens. A razão da vida é grande demais e algum outro lugar deve de estar esperando por você. A história não quer ser história. A história, em rigor, deve ser contra a história. A história, às vezes, quer-se um pouco parecida com a anedota. No ir, seja até onde se for, tem-se de voltar, mas seja como for, que se esteja indo ou voltando, sempre já se está no lugar, no ponto final. A vida deve fazer justiça à obra, e a obra à vida. Um escritor que não se atém a esta regra não vale nada, nem como homem, nem como escritor. Ele está face a face com o infinito, e é responsável perante o homem e perante a si mesmo. Para ele, não existe uma instância superior.
Amar é a gente querer se abraçar a um pássaro que voa. Só nos olhos das pessoas é que eu procurava o macio interno delas. Só nos onde os olhos. A estrada do amor, a gente já está mesmo nela, desde que não pergunte por direção nem destino. E a casa do amor, em cuja porta não se chama e não se espera, fica um pouco mais adiante. Cantoria de igreja dando em cabeça fraca desgoverna qualquer valente. O senhor mal conhece essa gente sertaneja. Em tudo eles gostam de alguma demora. O caminho da casa, enrolado e desenrolado, até a porteira do pasto. Promessa de repouso e de solidão. A vida deve fazer justiça à obra, e a obra à vida. Um escritor que não se atenha a esta regra não vale nada, nem como homem, nem como escritor. Ele está face a face com o infinito, e é responsável perante o homem e perante a si mesmo. Para ele, não existe uma instância superior. Amar é a gente querer se abraçar a um pássaro que voa.
Nas histórias reluziam às vezes um simples bonito, principalmente as antigas, as já sabidas, das que a gente tem saudades até. E naquele prédio ali se reúne um grupo de mulheres para conversar, trocar receitas, fazer ginástica, cantar e bordar. Elas fazem parte do grupo da terceira idade Estrelas do Sertão. O trabalho delas se aproxima da obra de Rosa de uma maneira bem simples e afetuosa. Como, por exemplo, quando uma colcha é bordada com frases e imagens extraídas dos textos, da vida e do imaginário das pessoas que figuraram na obra de Guimarães Rosa. Aquele carro parara na linha de resguardo desde a véspera. E tinha vindo com o Expresso do Rio. E estava lá, no desvio de dentro, na esplanada da estação. Não era um vagão comum de passageiros. De primeira, só que mais vistoso e todo novo. E a gente reparando notava as diferenças. Assim, repartido em dois, num dos cômodos as janelas sendo de grades, feitas de cadeia para os presos. Ia servir para levar duas mulheres para sempre, para longe. O trem do sertão passava às 12 horas e 45 minutos. As muitas pessoas já estavam de ajuntamento em beira do carro para esperar. E as pessoas não queriam poder ficar se entristecendo, conversavam, cada um porfiando no falar com sensatez, como sabendo mais do que os outros a prática do acontecer das coisas. E sempre chegava mais povo o movimento, aquilo quase no fim da esplanada. Soroco ia trazer as duas conforme. A mãe de Soroco já era de idade, com os para mais de uns 70. A filha ele só tinha aquela. Soroco era viúvo. Afora essas, não se conhecia dele o parente nenhum. E para onde iam levar as duas mulheres era para um lugar chamado Barbacena. Longe. Para o pobre, os lugares são mais longe. Mas a minha tristeza pesava mais do que todos os pesos, e era por causa de mim, da minha fadiga desolada, que a locomotiva lá adiante, ridícula e honesta, bracejava, puxando com esforço vagões quase vazios, com almas cheias de distância, a penetrar no longe. Aquele carro parara na linha de resguardo desde a véspera.
e tinha vindo com o expresso do Rio. E estava lá no desvio de dentro. Quanto esforço da manhã para arriscar tão alto um curisco de esperança. Sejam bem-vindos ao Museu Casa Guimarães Rosa. Vocês serão acompanhados pelo grupo de contadores de histórias Miguelin, que foi criado em 1996 com o objetivo de proporcionar uma aproximação entre a literatura de Guimarães Rosa e o visitante. Após a visita nos jardins internos da casa, vocês ouvirão trechos narrados pelo grupo retirados da obra de Guimarães Rosa. Sejam bem-vindos. Nós fazemos parte do grupo Contadores de Histórias Miguelin, que tem como objetivo divulgar a vida e a obra de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa nasceu aqui em Cordisburgo no dia 27 de junho de 1908 e permaneceu morando aqui até seus 9 anos de idades incompletos. Depois ele mudou para Belo Horizonte para terminar os estudos. Estamos aqui na sala de visitas e temos um quadro com o discurso que ele fez quando tomou posse na Academia Brasileira de Letras em 16 de novembro de 1967. O discurso que você ouviu lá fora. E um fato curioso é que depois de ter tomado posse, 3 dias após, veio a falecer vítima de infarto. Esta casa é uma casa do final do século XIX, podemos perceber pelo teto, que é de bambu trançado, e o piso, que é de assoalho tauba corrida. Aqui no corredor, nós temos fotografias de várias fases da vida de Guimarães Rosa.
Aqui no corredor nós temos fotografias de várias fases da vida do Guimarães Rosa. Que antes era o quarto dos pais de Guimarães Rosa e foi neste quarto que ele nasceu. Porém, nós temos aqui uma reconstituição de como era o seu quarto no Rio de Janeiro. Ali uma amostra de como são feitas as paredes da casa, que é uma mistura de barro, capim e estrume de vaca chamado de adobe. Este tabuleiro de xadrez, onde ele aprendeu a jogar xadrez neste tabuleiro, ensinado pela Dona Maria de Lourdes, uma senhora aqui da cidade, a cadeira de balanço. No guarda-roupa nós temos o traje de gala, o hobby, a maleta de médico. Ali algumas gravatas borboletas, que ele falava que preferia usar esse tipo de gravata, porque ele achava esta mais fácil e também não conseguia dar nó na outra. E esta porta antes dá para o quarto de suas irmãs, e hoje está fechada, porque é o escritório do museu. Eu vou narrar para vocês a autobiografia adulta de Guimarães Rosa, que foi organizada a partir de trechos de entrevistas, cartas, discursos do escritor, pela doutora Neuma Cavalcante, da Universidade Federal do Ceará. Fui médico, rebelde, soldado. Foram etapas importantes de minha vida. Como médico, conheci o valor místico do sofrimento. Como rebelde, o valor da consciência. Como soldado, o valor da proximidade da morte. Estas três experiências formaram até agora meu mundo interior. E, para que isto não pareça demasiadamente simples, queria acrescentar que também configura o meu mundo a diplomacia, o trato com cavalos, vacas, religiões e idiomas. As vacas e os cavalos são seres maravilhosos. Quem lida com eles aprende muito para a sua vida e para a vida dos outros. Fui exercer a medicina durante 2 anos em Itaguara. Vivia estudando línguas para não me afogar naquela vida de interior. Deixei a medicina para fazer o concurso para o Itamaraty, porque eu queria ir afora e conhecer mundo, e talvez, inconscientemente, para me dedicar à literatura. Detesto o cotidiano. Para mim é um suplício comer, fazer a barba, vestir. O todo dia é um inferno. Uso gravata borboleta, porque nunca aprendi a dar laço nas gravatas comuns. Acho esta mais fácil. Gosto muito das pessoas, mas tenho horror à vida social. Não tenho paciência para aturá-la. Não gosto de frequentar a vida social, pois se noto alguma coisa, tenho logo vontade de escrever. Tenho todas as superstições públicas e ainda algumas particulares. Sou místico, pelo menos acho que sou. Posso bem ser cristão de confissão sertanista, ou pode ser que eu seja um taoísta à maneira de Cordesburgo, ou um pagão crente à la Tolstói. É impossível separar minha biografia de minha obra. Minha biografia, sobretudo minha biografia literária, não deveria ser crucificada em anos. As aventuras não têm tempo, não têm princípio, nem fim. E meus livros são aventuras, para mim são minha maior aventura. Escrevendo, descubro sempre um novo pedaço de infinito. Creio já ter vivido uma vez. Nessa vida, também fui brasileiro. E me chamava João Guimarães Rosa. Nós, os homens do sertão, somos fabulistas por natureza. Está em nosso sangue narrar histórias. Já no berço, recebemos este dom para toda a vida. Desde pequenos, estamos escutando as narrativas multicoloridas dos velhos, os contos e lendas. E também nos criamos em um mundo que às vezes pode se assemelhar a uma lenda cruel. Deste modo, a gente se habitua e narra histórias que correm por nossas veias e penetram em nosso corpo, em nossa alma. Porque o sertão é a alma de seus homens. Deus meu, no sertão o que pode uma pessoa fazer de seu tempo livre, a não ser contar histórias? A única diferença é simplesmente que eu, em vez de contá-las, escrevia.
Quem cresce em um mundo que é literatura pura, verdadeira, real, deve algum dia começar a escrever se tiver uma centelha de talento para as letras. A literatura tem que ser vida. Eu trazia sempre os ouvidos atentos, escutava tudo o que podia e comecei a transformar em lenda o ambiente que me rodeava, porque este, em sua essência, era e continua sendo uma lenda. Não preciso inventar contos, eles vêm a mim, me obrigam a escrevê-los. Às vezes acredito que eu mesmo, João, sou um conto contado por mim mesmo. Portanto, não me posso permitir uma morte prematura, pois ainda trago dentro de mim muitíssimas histórias. Portanto, simplesmente tenho de ficar velho, pois este tempo talvez me baste para que eu possa contar tudo o que eu queria contar. Grande Sertão foi para mim o término de um desenvolvimento e, ao mesmo tempo, algo que um dia, espero, levar-me-á à meta final. É uma autobiografia irracional, ou melhor, minha autorreflexão irracional. Naturalmente, que me identifico com este livro. Riobaldo é o sertão feito homem e meu irmão. Riobaldo é apenas o Brasil. Diria a vocês que procurem ler os livros. Os livros é que são importantes, os autores não. O autor é uma sombra a serviço de coisas mais altas, que às vezes ele nem entende. Arte e céu, sim, são assuntos muito sérios. Países de primeira necessidade. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento. Uns com os outros acho que nem se misturam. Não gosto de falar da infância, é um tempo de coisas boas, mas sempre com pessoas grandes incomodando a gente.
intervindo, mandando, comentando, estragando os prazeres. Recordando o tempo de criança, vez por lá, um excesso de adultos, todos eles, mesmo os mais queridos, ao modo de soldados e policiais invasor. Acho que na vida da criança existe um excesso de adultos invadindo. Fui rancoroso, revolucionário, permanente então. Já era míope, nem mesmo eu, ninguém sabia disso. Gostava de isolamento, estudar sozinho, prender formiguinhas em ilhas, que eram pedras postas num tanque raso, e unidas por pauzinhos, pontes para a formiguinha passar, de armar sapões para apanhar sanhaços, uma maravilha, de puxar sabugos de milho, feito boizinhos de carro. Pena era não poder dispor de tinta para desensabugar um boi verde. Aproveitava o fiozinho d'água que vinha dos poços das lavadeiras junto à cisterna e mudava-lhe 2 vezes por dia o curso, fazendo de Danúbio ou de São Francisco, com todas as curvas dos ditos, com as cidades marginais marcadas por grupos e pedrinhas. Tudo isso sob os voos matinais das maitacas de Nhô Augusto Matraga, no quintal. Um dia, ainda hei de escrever um pequeno tratado de brinquedos para meninos quietos. Havendo imaginação, é uma boa escola. Nós iremos narrar a autobiografia infantil de João Guimarães Rosa, que foi organizada pela doutora Neuma Cavalcante, a partir de entrevistas, cartas e o discurso de posse de Guimarães na Academia Brasileira de Letras. Creio que minha biografia não seja muito rica em acontecimentos. Tenho uma vida completamente normal. Nasci em Cordesburgo, uma cidadezinha não muito interessante, mas para mim, sim, de muita importância. O meu burgo é bem Minas, Brasil de dentro, no rochedo do osso, na aguinha do coco. Cordesburgo era pequenina terra sertaneja, tras montanhas no meio de Minas Gerais. Só quase lugar, mas tão de repente bonito. Lá se desencerra a Gruta do Maquiné, 1000 maravilha das fadas. O lugar se chamou Vista Alegre, antes que o padre João de Santo Antônio lá fosse levantar ao Sagrado Coração de Jesus um templo naquele mistério geográfico, e fez-se o arraial, a quem o fundador chamou de Burgo do Coração. Só quase coração. Nunca vi como ali chuvadas nem mais fortes e nem mais belas, e quem lá nasceu tem de guardar por toda a vida uma concepção mágica do universo. Além disso, em Minas Gerais sou mineiro, e isso sim é o importante, pois quando escrevo, sempre me sinto transportado para este mundo, Cordesburgo. E este pequenino mundo sertão, este mundo original e cheio de contrastes, é para mim um símbolo, diria mesmo o modelo de meu universo. Assim, o Cordesburgo germânico, fundado por alemães, é o coração do meu império suevo-latino. Papai era comerciante, homem muito rigoroso. Quando eu era menino, me levava para caçar com ele. Eu avistava a caça e gritava por papai. Ele vinha correndo e a caça fugia. Um dia, papai desconfiou que eu gritava de propósito, só para que ele não pudesse matar os bichos, e nunca mais me levou. Quando eu era garoto, pensava que era rico. Lá em Cordesburgo eu era. Mas quando precisei ser rico, cadê? Tempo bom de verdade só começou com a conquista de algum isolamento, de ter a segurança de poder fechar-me num quarto e trancar a porta, deitar no chão, imaginar histórias, poemas, romances, botando todo mundo conhecido como personagem.
Bom, então eu vou contar a miopia de Miguelim, que está no livro Manuelzão e Miguelim, no conto Campo Geral. De repente, lá vinha um homem a cavalo. Eram dois. Um senhor de fora ao claro da roupa. Miguelinho saudou pedindo a bênção. O homem trouxe o cavalo cá, bem junto. Ele era de óculos, alto, corado e com um chapéu diferente mesmo. Deus te abençoe, pequenino. Como é teu nome? Miguelim, eu sou irmão do Dito. E seu irmão Dito é o dono daqui? Não, meu senhor. O Ditinho está em glória. O homem esbarrava o avanço do cavalo, que era zelado, manteúdo e formoso como nenhum outro, e redizia: ah, não sabia não. Deus o tem em sua guarda. Mas que há, Miguelim? Miguelim queria ver se o homem estava mesmo sorrindo para ele. Por isso é que o encarava. Por que você aperta os olhos assim? Você não é limpo de vista? Vamos até lá. Quem é que está em tua casa? É mãe e os meninos. Estava a mãe, estava a tia Teresa, estavam todos. O senhor, alto e claro, se apeou. O outro que vinha com ele era um camarada. O senhor perguntava à mãe muitas coisas de Miguelim. Depois perguntava a ele mesmo: Miguelim, espia daí. Quantos dedos na minha mão você está enxergando? E agora? Miguelim espremia os olhos. A Adreline e a Chica riam. O Tomezinho tinha ido se esconder. Este nosso rapazinho tem a vista curta. Espere aí, Miguelim. E o senhor tirava-lhe os óculos e punha-os em Miguelim com todo jeito. Olha agora. Miguelim olhou, nem não podia acreditar. Tudo era uma claridade, tudo novo, lindo e diferente. As coisas, as árvores, as caras das pessoas. Via os grãozinhos de areia, a pele da terra, as pedrinhas menores, as formiguinhas passeando no chão de uma distância. E tonteava. Aqui e ali, meu Deus, tanta coisa, tudo. O senhor já tinha retirado dele os óculos. E Miguelim ainda apontava, falava, contava tudo como era, como tinha visto. Mãe esteve assim assustada, mas o senhor disse que aquilo era do modo mesmo. Só que Miguelim também carecia de usar óculos dali por diante. O senhor bebia café com eles. Era o doutor José Lourenço, do Curvelo. Tudo podia. O coração de Miguelim batia o descompasso. Ele mesmo careceu de lá dentro, contar a Rosa, Mãe Tina, Maria Pretinha. A Chica veio correndo atrás, mexeu. Miguelim, você é pite cego. E ele respondeu, donazinha. Quando voltou, o doutor José Lourenço já tinha ido embora. Você está triste, Miguelim? Miguelim não sabia. Todos eram maiores do que ele. As coisas reviravam sempre de um modo tão diferente. Eram grandes demais. Para onde ele foi? Ah, foi para a vereda do Tipão, onde os caçadores estão. Mas amanhã ele volta, de manhã, antes disso ir embora para a cidade. E disse que você querendo, Miguelim, ele junto te leva. O doutor era um homem bom, levava Miguelim. Lá ele comprava uns óculos pequenos, entrava para a escola e até aprendia ofício. Você mesmo quer ir? Miguelim não sabia. Fazia peso para não soluçar. Sua alma até o fundo se esfriava. Mas mãe disse, vai, meu filho. É a luz dos seus olhos, que só Deus teve poder para te dar. Vai. Fim do ano a gente puder, faz a viagem também. Um dia, todos se encontram.
Vou narrar para vocês a introdução da história Campo Geral do livro Manuelzão e Miguelim. Um certo Miguelim morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos. Longe, longe daqui. Muito depois da vereda do Frango d'Água e de outras veredas sem nome ou pouco conhecidas. Em ponto remoto, no Mutum. Num covoão em trecho de matas, terra preta, pé de serra. Miguelim tinha 8 anos. Quando completara 7, havia saído dali pela primeira vez. Tio Terês, de bom coração, levou a cavalo à frente da cela para ser crismado no Sucuriju, por onde o bispo passava. Da viagem, que durou dias, ele guardara aturdidas lembranças embaraçadas em sua cabecinha. De uma, nunca pôde se esquecer. Alguém que já estivera no Mutum tinha dito: é um lugar bonito, entre morro e morro, com muita pedreira e muito mato, distante de qualquer parte. E lá chove sempre. Mas sua mãe, que era linda e com cabelos pretos e compridos, se doía de tristezas de ter de viver ali. Queixava-se principalmente nos demorados meses chuvosos, quando carregava o tempo. Tudo tão sozinho, tão escuro. O ar ali era mais escuro. Ou mesmo na estiagem, qualquer dia de tardinha, na hora do sol entrar. Uê! Ah, o triste recanto! Ela exclamava. Mesmo assim, enquanto esteve fora só com tio Terês, Miguelim padeceu tanta saudade de todos e de tudo, e que às vezes nem conseguia chorar, e ficava sufocado. E foi descobrir por si que, umedecendo as ventas com um tico de cuspe, aquela aflição um pouco aliviava. Daí, pediu ao tio Terês que molhasse para ele o lenço, e tio Terês, quando davam com um riacho, um minadouro ou um poço de grota, sem se apear do cavalo, abaixava o copo de chifre na ponta de uma correntinha e subia um punhado d'água. Mas quase sempre eram secos os caminhos às chapadas. Então, tio Terês tinha uma cabacinha que vinha cheia. Essa dava para 4 sedes. Uma cabacinha entrelaçada com cipós, que era tão formosa. É para beber, Miguelim. E tio Terês dizia caçoando, mas Miguelim ria também, e preferia não beber a sua parte. Deixava-a para empapar o lenço e refrescar o nariz na hora do arroxo. Gostava do tio Terês, irmão de seu pai.
Nós estamos na Sala dos Livros, onde a gente encontra toda a obra do Guimarães Rosa, e aqui nessa vitrine a gente vai ver as primeiras edições dos livros dele com dedicatória à família. No meio, a gente vai ver a condecoração de honra ao mérito da Alemanha, quando Guimarães foi nomeado cônsul adjunto por ter ajudado os judeus a fugirem da Segunda Guerra. A espada e a bainha, que acompanha o fardão na Academia Brasileira de Letras. O fardão só não está composto porque Guimarães foi enterrado com ele. Ali a gente vai ver as xilogravuras do desenhista dele, Potier Zaroto, onde a gente encontra o número 8 deitado, que é o símbolo matemático do infinito, onde Guimarães coloca no final do Grande Sertão, significando que o sertão não tem fim. E do outro lado, a gente vai ter outras informações bem detalhadas da obra do escritor. Nesta outra vitrine, temos outros exemplares da obra de Guimarães Rosa em outros idiomas, como no espanhol, no francês e no alemão. Temos aqui o livro Primeiras Histórias, uma coletânea de Buriti, Cara de Bronze, Miguelin, Tutameia, entre outras obras. Nesta vitrine, temos vários exemplares do livro Grande Sertão Veredas, publicado em 1956 e considerada a obra-prima de Guimarães Rosa. Em vários idiomas, como em catalão, em tcheco, dinamarquês, alemão, espanhol, francês. Isso para mostrar o quanto o Guimarães Rosa é também conhecido em outros países.
Aqui é a venda do seu Fulô, pai de Guimarães Rosa, e ele tinha uma venda de secos molhados, onde vendia de tudo. E ali nós temos exemplos do que é que se vendia no século XIX. Nesse cômodo nós também temos um exemplo de como eram as tuias, onde eram armazenados os grãos, as celas, temos a cela de carga, a feminina e a masculina. Em cima do balcão nós temos um exemplo de como era a balança e a caixa registradora do século XIX. E João Guimarães Rosa, quando ele era criança, ele vinha para a venda ajudar seu pai e ficava escondido embaixo do balcão. E ouvia todas as histórias que os tropeiros vinham e conversavam com seus pais. E já como escritor, ele pegava essas histórias e fazia como inspiração para criar vários contos e alguns dos seus livros. Os gerais correm em volta. Esses gerais são sem tamanho. Enfim, cada um o que quer aprova. O senhor sabe. Pão ou pães é questão de opiniões. Estamos no quarto escuro, alcova, justamente porque aqui não tem janelas. Antigamente era usado para guardar mantimentos sem utilidade e colocar crianças de castigo. Temos a máquina de escrever, onde ele fez todo o rascunho do livro Grande Sertão Veredas. O Gutenberg, prêmio que ele ganhou por ter publicado o mesmo, que é o livro Grande Sertão Veredas. O Vaqueiro Gaúcho, por ter sentado na cadeira número 2 de João Neves da Fontoura na Academia Brasileira de Letras. Enfim, aqui temos a montagem de como era o escritório dele do Rio de Janeiro.